Paulo define nome de jogador para ser negociado. Tem notícia também sobre o mercado da bola. Vamos falar sobre volante aí no São Paulo, Gabriel. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu querido? Hoje foi dia do São Paulo encerrar a sua preparação, porque amanhã já tem São Paulo em campo de novo. Amanhã é dia de Libertadores da América, última rodada aí da fase de grupos, tá? Vamos comentar aí sobre o treino. São Paulo que tem desfalques aí pro jogo de amanhã, tá? Então vamos ver um time aí com mudanças em relação ao time que a gente viu contra o Mirassol, né? Que foi o último jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, ó. O São Paulo finaliza na manhã desta segunda-feira a preparação para o último duelo da fase de grupos da Conmebol Libertadores contra o Tajeres nesta terça-feira às 7 horas da noite no estádio do Morumbi. Sem o Alisson, que está suspenso, a tendência é que o time conte com uma dupla de volantes formada por Pablo Maia e Bobadilla, tá? Então o Alisson tá fora, né? Ele foi suspenso, expulso contra o Libertad, né, pô? 15 minutos de jogo ele deu um carrinho lá no jogo do Libertad, foi expulso e vai cumprir suspensão nesse jogo aí de amanhã. Então, Bobadilla deve começar o jogo amanhã como titular do São Paulo, né? O São Paulo que por muito tempo aí, né, cara, nessa temporada, vem tendo uma dupla de volantes com Marcos Antônio e Alisson, né? Então, quando você tem os dois, né, fora ao mesmo tempo, é até meio estranho tu imaginar o Pablo Maia e o Bobadilla juntos, né? Porque o Pablo Maia ficou muito tempo fora porque fez cirurgia e o Bobadilla perdeu muito espaço, foi jogando muito pouco aí nessa temporada, né? E amanhã, pô, é uma baita de uma chance pra ele, né? Pra jogar em casa, com o estádio cheio, entendeu? O adversário é bem mais ou menos, né, que é o time do Tajeres, apesar que trocou o técnico agora, mas é uma baita oportunidade amanhã pro Bobadilla mostrar serviço, jogar bem e mostrar que tem que jogar mais. É uma baita oportunidade aí pra ele, tá bom? E a gente não vai ter o Oscar, tá? O Oscar com edema na coxa esquerda faz tratamento no CT, mas não vai jogar, tá? A gente já comentou sobre ele, né? Foi substituído no intervalo contra o Mirassol. Não teve diagnosticado uma lesão, mas tá com edema aí, tá? Tem um incômodo aí, apesar que não aconteceu o pior, que foi uma lesão, né? Mas já é o suficiente para ele estar fora do jogo de amanhã. Até porque, né, convenhamos, se estivesse também 100%, deixa ele descansar, deixa ele um pouquinho aí fora também. Ele voltou de lesão agora e desde que ele voltou de lesão tá tendo uma minutagem muito alta nos jogos do São Paulo. Já comentamos isso em vídeos anteriores. Então o time do São Paulo já tá classificado para as oitavas, entendeu? Amanhã é um jogo que tem que ganhar, né, para ficar em uma boa colocação das melhores campanhas. Mas é um jogo, cara, que assim a gente já tá classificado, tá? Não é um jogo de vida ou morte, muito pelo contrário. Então até mesmo se tivesse condição de jogar, não tinha que pôr ele para jogar, entendeu? Bom, aí o que acontece? Ó, o GE traz aqui até um provável que São Paulo. Com muitos problemas, o Zubeldia deve escalar o São Paulo com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco ou o Sabino, Enzo Dias, aí Bobadilla e Pablo Maia como dupla de volantes, Luciano, Lucas Ferreira, Cédric Soares e André Silva, tá? Então no provável São Paulo tá de novo o Cédric Soares numa segunda linha ofensiva, né? Porque a gente tem aqui, seria o Arboleda e o Alan Franco ou o Sabino na zaga, Enzo Dias e o Ferrarese de novo de lateral direito. Então o Cédric deve jogar amanhã de novo como um ponta, né, cara? A gente vai ter um lado direito ali, aí a gente pode imaginar que o Lucas Ferreira vai jogar no lado esquerdo, né? Aí Luciano como meia, né, cara? A torcida de São Paulo adora, e o André Silva de centroavante, né? Enfim, cara, é complicado, né? Cara, assim, sinceramente, cara, tem o Matheus Alves, pô, muda o esquema, põe o Matheus Alves como meio, o André e o Luciano como dupla de ataque, põe o Rian como dupla ali de ataque, mas, cara, tu vai, pô, botar o Cédric Soares de ponta, velho. É difícil, né, cara? O Henrique Carmo vai voltar amanhã, põe o Henrique Carmo pra jogar, velho. É um jogo que já tá classificado, faz uma coisa nova, mas vai pôr o Cédric Soares e o Ferrarese de novo, né? Faz naquela dobra ali no lado direito. É complicado, né, rapaz? É bastante complicado isso aí. O Luca ainda está em processo final de tratamento de uma torção no tornozelo direito. A comissão técnica vai relacionar o Henrique Carmo, que já está recuperado de um problema no tornozelo, tá? Então o Luca aí tá fazendo tratamento ainda, tá? Apesar que não saiu da informação de que ele vai pro banco ou não vai, né? Tá fazendo tratamento. Acho que ele não vai pro jogo.
E quem vai voltar amanhã é o Henrique Carlos, vamos ver se vai ganhar minutos aí. E, cara, tem que botar ele pra jogar, porque, como eu falei, rapaziada, a gente tá com muitos desfalques, a gente tá precisando de alternativa, a gente tá precisando de coisa nova, né? E amanhã, cara, é um jogo que ele tem que testar coisa nova, sabe? Eu sei que é um jogo importante, a gente tem que vencer o jogo amanhã, entendeu? Para não ganhar um jogo em casa até agora, empatou com a Aliança Lima e também com o Libertad. Mas é um jogo, cara, que a gente tem um pouco mais de liberdade, né? De tranquilidade para poder fazer uma coisa nova, testar algo diferente, porque a gente já tá classificado, entendeu? Então, ele podia pôr o Henrique amanhã para jogar, sei lá, faz alguma coisa, bota o Matheus Alves, muda o esquema, né? Não faz essa mesmice de botar o Célio de ponta. Então, seria interessante se ele tivesse coragem e fizesse algo amanhã um pouco diferente, né? Mas acho dificilmente ele vai fazer isso, né? Acho que a gente vai ver mais do mesmo aí mesmo. Mais do mesmo, né? Bom, meu querido, o negócio é o seguinte, ó. O São Paulo tem aí, tá? 3 jogos até a parada pro Super Mundial, tá? É o Libertad amanhã, o Tajeres amanhã, né? Pra fechar a fase de grupos da Libertadores. Aí a gente tem o Bahia fora de casa, pelo Brasileiro, e o Vasco em casa, tá? 3 jogos aí para o Super Mundial. E o que acontece? Depois do Super Mundial, tá? Quando os jogos voltarem lá em julho, tá? Aí o bagulho vai ficar doido. Olha só a sequência de jogos do São Paulo após o Super Mundial. A gente já volta jogando com o Flamengo fora, tá? Acabou o Mundial, primeiro jogo, Flamengo fora, Rio de Janeiro. Bragantino fora. Corinthians em casa, Juventude fora, Fluminense em casa. Aí vai ter o primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Que tem que ter o sorteio, a gente não sabe quem a gente vai enfrentar. E o Fluminense fora. Até então, só tem pedreira aí, tá? Os bolas já vai acabar ali o Super Mundial e já vai ter uma sequência, irmão, duríssima já de início depois do Super Mundial. Então, espero que esse mês, né? Que é literalmente um mês que os jogadores vão ficar aí sem jogar. Espero que o São Paulo use muito bem esse período aí de treino, né? Os jogadores vão ter também um período de descanso, né? Depois vão treinar, vão ter jogos treinos no CT. E que os jogadores usem isso aí, né? Principalmente o técnico use esse tempo aí da melhor maneira possível, porque o bagulho vai ser doido depois da parada pro Super Mundial. E evidentemente, né, que depois do Super Mundial vai ter, como a gente contou, vai ter já os jogos das oitavas da Copa do Brasil, que a gente tem que ver que vai enfrentar. E também vai começar o mata-mata da Libertadores, né? O momento mais importante da temporada, ali que a gente vai definir nossa vida, principalmente no mata-mata, já é depois do Super Mundial. Entendeu? Libertadores é depois dessa sequência aqui, né? Mas vai ser o período ali mais importante do ano, tá? Então o São Paulo que aproveite bem aí, porque olha, eu vou te falar, do jeito que o time tá jogando, né? Enfrentar esses times aqui, olha, vou te contar um negócio. Quero nem imaginar, né? Nem imaginar aí como é que seria. Então o time tem que melhorar aí porque tá devendo e muito, e o brasileiro do São Paulo é uma vergonha, né? Tanto que é uma vergonha que tem um terceiro pior ataque do brasileiro. O São Paulo tem o terceiro pior ataque do Brasileirão até a 10ª rodada. Os principais artilheiros do São Paulo na competição são o André Silva e o Ferreirinha, ambos com apenas 3 gols marcados cada. O time no total marcou 8 gols em 10 partidas. Número que coloca o São Paulo atrás da grande maioria dos times da Série A em produção ofensiva. O terceiro pior ataque. Cara, tem jogador aí, tá? Tem jogador, tá? Jogador individual que tem mais gol na competição que o São Paulo. O time inteiro do São Paulo. Entendeu? Então o Campeonato Brasileiro do São Paulo é uma vergonha. Muito ruim o Campeonato do São Paulo até aqui, né? E essas estatísticas aí, principalmente ofensivas, mostram por que o São Paulo está muito mal na competição até essas 10 primeiras rodadas. Né? O time está a 3 pontos da zona. 3 pontos da zona de rebaixamento. Aí, muito complicado isso aí, tá? Vamos mudar de assunto e vamos falar sobre o mercado da bola. Comentamos aí já, né, nos últimos vídeos que o São Paulo aí recebeu na mesa o nome do Jair, que é o volante do Vasco. Comentamos um pouco da situação dele lá, né, cara? Tem um salário muito alto, ele tem contrato com o Vasco até o fim desse ano, entendeu? O empresário até falou lá, né, pô, né, que o Vasco era profissional, porque ele tá aí já, se não me engano, com 5 a 6 jogos do Brasileiro, né, não vou lembrar agora, mas ele não tá jogando pelo Vasco, não tá sendo nem relacionado, justamente para ele não bater os 7 jogos, porque se ele bater 7 jogos no Brasileiro, ele não pode jogar por nenhum outro time, né? Então, o Vasco não tá relacionando ele justamente para ele ser negociado e poder
ir para outro time jogar o brasileiro, tá? Aí o que acontece? O Alexandre Vieira trouxe informação aqui, tá? Que o Vasco queria, aí, ou quer, né? Colocar aí o Jair para tentar diminuir o valor que eles têm que pagar pelo Léo Pelé, né? Sempre vou lembrar que o Léo Pelé, o Vasco já vendeu ele para o Atlético Paranaense e até agora o Vasco não terminou de pagar o Léo para o São Paulo, né? Que é um negócio inacreditável. Tá a informação que o Alexandre Vieira traz. O Vasco tem oferecido o volante Jair, fora dos planos do clube, para diversos clubes do futebol brasileiro. Um deles foi o São Paulo. Aqui que tá, que ele foi oferecido, todo mundo já sabe, a parte que o Alexandre Vieira traz que é importante. A ideia do Vasco seria abater uma parte dos valores que o clube deve ainda pela contratação do zagueiro Léo, que hoje está em torno de 8 milhões, mas o São Paulo não demonstrou interesse em ter o atleta vascaíno, tá? Então eles queriam mandar o Jair para o São Paulo e diminuir aí, né, esse valor, né, que hoje está em 8 milhões que o Vasco deve para o São Paulo em relação à vinda do zagueiro Léo, né? Enfim, a gente já comentou aqui sobre a questão do salário dele, que o salário dele é muito alto, tipo, muito alto mesmo, tá? Beirando ali 1 milhão, né, contando o salário mais luvas que ele tem para receber do Vasco, ele tem um salário, irmão, muito, muito alto, e que é evidentemente impossível que o São Paulo vai pagar, né, cara? Isso é que ele recebe no Vasco, o São Paulo não vai pagar para ele aqui. Isso tem chance nenhuma de acontecer, tá? Então o São Paulo não tem interesse, tá? Mercado da bola sempre tem aquelas reviravoltas, aquelas mudanças, mas por enquanto o São Paulo não tem interesse aí, né, em fazer esse negócio que o Vasco ofereceu pro São Paulo. Enfim, você acha que seria uma boa ou não? Deixa aí embaixo nos comentários, belezinha, meu querido? Não me anima muito não, sendo bem sério pra você, tá? Isso aqui não me anima muito não, já foi sobre o Jair, no Galo jogava muito bem, não sei o que aconteceu com ele no Vasco, mas no Galo ele era um ótimo jogador, quando o Galo foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro em 21, ele jogava muito bem, era um jogador muito importante, eu achei muitos jogos do Galo naquele ano, e ele, cara, lá jogava muito bem, não sei que literalmente o que aconteceu com ele no Vasco, não acompanho, né, o time do Vasco com ele, tá? Bom, bora mudar de assunto e bora falar agora sobre venda, rapaz, porque temos mais informações aqui sobre saída de jogadores de São Paulo, como todo mundo sabe, estamos falando isso aqui, cara, há 5 meses, né, desde janeiro que São Paulo vai vender jogadores, todo ano vende, né, ou quase todos os anos, porque tem aquela meta orçamentária para bater toda a temporada, e esse ano, irmão, tem que vender de qualquer jeito, porque o São Paulo tá apertando os cintos, tem um FDIC e tem que cumprir, né, cara, com todas as metas que tem ali em relação ao FDIC, tá? Temos aqui novidades sobre aí sobre vendas, tá? Novidades. Segundo o Éder Traschini, os 2 jogadores que despontam como favoritos a serem vendidos no meio do ano são Pablo Maia e Matheus Alves. A prioridade é negociar o Pablo Maia. Isso, aliás, é um dos fatores para o esforço do São Paulo em manter o Marcos Antônio, tá? Então tá aí a prioridade, tá? O nome que o São Paulo ali coloca, né, cara, como o linha de frente para ser negociado, já que tem que ter jogador, é o Pablo Maia, tá? Ele é a prioridade aí para ser negociado e o Marcos Antônio vai ficar aí no São Paulo. Esse Paulo já tem algo já encaminhado ali com a Lazio para manter o Marcos Antônio, já tem a ver também com o Pablo Maia, tá? No entanto, o mercado tem sinalizado mais interesse pelo Matheus Alves do que pelo Pablo Maia. Com isso, se uma proposta pelo Matheus Alves chegar e não houver proposta para o Pablo Maia, o meia vai ser negociado, tá? Então tá aí, prioridade Pablo Maia e um segundo plano ali é o Matheus Alves. Chegar para o Pablo Maia, você vai tentar negociar ele. Se não chegar e chegar para o Matheus Alves vai pegar a malinha dele e vai embora do São Paulo aí no meio do ano, tá? Então são os 2 nomes aí, a prioridade é o Pablo Maia, tá? Por isso que o Marcos Antônio, né, São Paulo tá fazendo de tudo aí para manter ele vai ficar no São Paulo, o São Paulo já tem algo já encaminhado com a Lazio, vai estender o empréstimo do Marcos Antônio até o fim do ano e o vai começar a comprar, né, pagar o valor de compra dele a partir de 2026, né? Então tá a informação que trouxe o Éder Traschini, né? Enfim, assim, eu acho que dá pra gente compreender isso aí porque o blog do São Paulo trouxe informação dizendo o seguinte: o São Paulo nos últimos 12 meses, no último ano aí, o São Paulo meio que à força aprendeu a jogar sem o Pablo Maia, porque ele se machucou ano passado, teve uma lesão muito grave, ficou fora, né, de boa parte da temporada. E esse ano também, né, ele voltou e se machucou e voltou tem pouco tempo. Então o São Paulo se acostumou, aprendeu a jogar sem o Pablo Maia. Ele é um jogador muito importante, ele é um baita de um jogador, eu sou fã do Pablo Maia, tá?
Mas talvez seja o ideal mesmo vender ele, entendeu? Aproveitar que a gente já aprendeu a jogar sem ele, Marcos Antônio em ascensão, né? O Alisson também já é consolidado como um dos principais do time, então talvez seja melhor mesmo vender o Paulo Laje, chegando a boa proposta, evidentemente, né? Não dá pra vender ele por qualquer migalha, não, apesar que não dá pra duvidar muito da diretoria do São Paulo, tá? O blog do São Paulo traz aqui, tá? Que o São Paulo tem data, tá? Já pra vender isso aí, ó. O São Paulo precisa das vendas até o dia 30/8, para deixar o planejamento programado do clube de superávit e manutenção financeira em 2025 em dia, tá? Então até o dia 30/8 já tem que ter feito aí as vendas necessárias, tá? E o Pablo Maia é a prioridade, é o nome aí da vez, né, rapaziada? Enfim, se você for pegar aí, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, não tem saído nada em relação à proposta, a interesse de algum time pelo Pablo Maia, tá? Mas o blog ressalta aqui que tem time se interessado, time de olho sempre teve, né, rapaz? Sempre, né, pô, em 23, por exemplo, teve proposta por ele, São Paulo não quis vender porque tinha que manter aquele time competitivo para ser campeão da Copa do Brasil, todo aquele blá blá que a gente já conhece do Casares, que ele fala isso até hoje, né? Já tem 2 anos e ele continua falando isso sempre. Então, por mais que não tenha informação, que tal o time fez proposta, tem time sim de olho, interessado, sondando, né? O último êxito que saiu em relação à venda de jogador foi do CSKA Moscou em relação ao Matheus Alves, né? Que fizeram uma sinalização de que iriam enviar uma proposta aí de quanto, cara? Era 10 de euros, se não me engano, né? E tinha algumas metas também para ele bater, né? Que o São Paulo ganharia mais, né? Com ele aí batendo essas metas, então tá aí os dois nomes, né? Enfim, uma pena ter que se livrar desses caras, mas não tem alternativa. Tem que vender, certo? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.